Bom dia. Agora sim, estou a ver-vos presentes. Novamente uma alegria para mim poder partilhar a palavra de Deus convosco. E vamos continuar com os nossos episódios sobre as visões e revelações do Senhor. Hoje entramos no quarto episódio sobre esta série importante e queremos responder se Deus ainda fala connosco através de visões e revelações. Bem, já vimos desde o início do capítulo 12 vários pontos importantes. Se isto é ou não real, se realmente Deus está a fazer isso ou não nos nossos dias. Bem, em primeiro lugar, vimos desde o versículo 1, também nós começámos a estudar isto desde o versículo 1, que gloriar-se de visões e revelações é algo que é normalmente próprio dos falsos mestres, os falsos mestres que estavam também em Corinto naquela época. Era algo forçado. Também o apóstolo Paulo viu-se obrigado a ter que se gloriar nessas coisas, algo que ele nunca tinha feito antes. Por isso, a ocasião nos mostra que ele foi forçado, obrigado, inevitável da sua parte, ter que se gloriar das visões e revelações do Senhor. Em segundo lugar, nós vimos que é algo que não convém. Não trazia nenhuma edificação, não iria contribuir para que a igreja pudesse crescer. Em terceiro lugar, gloriar-se disso é falhar biblicamente, porque eu e tu precisamos de entender, por toda a revelação que temos escrita, qual é o papel das visões e revelações e quando é que cessou isso e o que é que eu e tu hoje precisamos da parte de Deus. Em quarto lugar, gloriar-se de visões e revelações é algo constrangedor. O apóstolo Paulo viu-se relutante, constrangido a ter que falar dessas coisas. E por último, nessa primeira secção, nós vimos também que gloriar-se de visões e revelações é algo limitado. É algo limitado. Entramos há umas semanas, a partir do versículo 5, também a ver, ou na semana passada, melhor dito, a ver alguns pontos sobre também estes homens que mesmo nos nossos dias se gloriam de que Deus lhes aparece em sonhos, ou que lhes deu alguma visão, ou que lhes está a revelar alguma coisa para a igreja. Bem, em primeiro lugar, vimos que quem faz isso está a chamar a atenção sobre si mesmo. Também quer ser destaque, quer ser a primazia, quer ser preeminente entre os irmãos na igreja. O apóstolo Paulo, bem no início do versículo 5, ele diz-nos que ele se gloria dessas visões e revelações, mas porque elas levaram o apóstolo Paulo à salvação. Porque elas contribuíram para que o apóstolo Paulo tivesse direção na sua vida, para que ele fosse fortalecido pelo Senhor para continuar com a pregação do Evangelho, para que ele tivesse o Evangelho de Cristo e para que ele tivesse a doutrina sobre o Senhor para dar à igreja. Foi por essa razão que ele recebeu estas visões e revelações, não foi para que ele se gloriasse sobre si mesmo. Aliás, no texto ele diz, eu não me glorio de mim mesmo, porque ele entendia que estas visões e revelações eram da graça de Deus. Não era por qualquer mérito do apóstolo, ele não era ninguém especial, não era mais do que ninguém, era porque Deus, na sua graça, estava a dar estas visões e revelações ao apóstolo Paulo. E começámos a ver também na semana passada que estas visões e revelações, ou quem se gloria disto, na verdade está a mostrar a sua arrogância, o seu orgulho. É um ato de orgulho. É soberba. Bem, porque notem comigo o versículo 7, e depois vamos entrar na leitura, mas só a primeira frase, para que não me ensoberbecesse. E notem a parte final do versículo 7, a fim de que não me exalte. Então, hoje, se eu e tu vemos alguém a levantar-se e a dizer que tem visões e revelações do Senhor, não é mais do que um ato de soberba. Porque não foi assim que o apóstolo Paulo fez no seu ministério. Começamos também, dentro deste mesmo tema, a olhar um subtema extremamente importante, que é o tema do sofrimento, ou o subtema do sofrimento. E como lidar quando o sofrimento chega às nossas vidas. Bem, o apóstolo Paulo, dentro deste ponto, e nós vimos isso na semana passada, o apóstolo Paulo diz que Deus colocou um espinho na carne, ou Deus permitiu que um espinho na carne viesse até à sua vida, um mensageiro de Satanás, para o atormentar, para o esbofetear. Bem, porquê que eu digo Deus? Porque a finalidade é que o seu servo se mantenha humilde. Esse não é o objetivo do diabo. O diabo quer que sejas arrogante, quer que sejas soberbo,
E o apóstolo Paulo percebe a soberania de Deus, percebe que Deus está por detrás de todas as coisas e ele então vê que Deus quer mover o seu servo à humildade, mas o diabo para a arrogância. Bem, estas visões e revelações certamente levariam qualquer um de nós a pensar de nós mais do que convém, a achar-nos especiais, e o apóstolo Paulo começou a ter no seu coração este desejo de mostrar-se, de exaltar-se sobre, provavelmente, estes falsos mestres que diziam ter visões e revelações do Senhor. Mas ele não fez uso disso, ele sabia que Deus queria que ele se mantivesse humilde. E bem, foi aqui que nós ficámos no último episódio, neste ponto. Hoje vamos continuar e vamos ler então, novamente, desde o versículo 5 até ao versículo 10 de 2 Coríntios capítulo 12. Diz assim o texto, acompanhem-me, diz assim: de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu me vier a gloriar, não serei néscio, porque direi a verdade, mas abstenho para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Muito bem, até aqui a leitura da palavra de Deus. Bem, vamos arrancar relembrando um pouco daquilo que vimos sobre o que era o espinho na carne. Para muitos estudiosos da Bíblia, o espinho podia ser uma doença. Para muitos podia ser a perseguição dos judeus, os próprios patrícios do apóstolo Paulo. Para muitos podia ser, talvez, coisas que trazia, ou coisas do passado que traziam ou chegavam outra vez à mente do apóstolo Paulo e que o atormentavam por causa do seu passado de perseguir a igreja do Senhor. E para outros, e eu talvez entraria dentro deste grupo, se trata dos próprios falsos mestres que entraram na igreja de Corinto e que estão a arrasar, a destruir a querida, amada igreja do apóstolo Paulo. Ou então até mesmo alguém que, influenciado por estes falsos mestres, se aliou com eles e traiu o apóstolo Paulo, alguém que ele próprio formou, alguém que ele guiou na palavra de Deus e que agora o trai e abandona e vai e ataca o apóstolo Paulo. Bem, porquê que eu digo isto? Porque a palavra espinho no Antigo Testamento sempre era referida para pessoas ou um grupo de pessoas ou nações. E realmente, se nós temos que comparar entre dores e dores, a dor de uma doença, a dor de uma situação difícil não pode ser comparada à dor de alguém que nos trai, que nos ataca, que nos fere. Nós próprios, se tivéssemos que falar sobre isso, diríamos que a coisa mais difícil, mais dolorosa foi quando alguém nos feriu. Muito mais do que uma doença, muito mais do que outra dificuldade. Sempre penso em Jó e no sofrimento que ele atravessou, em perder os seus bens, em perder os seus 10 filhos, mas também penso na grande dor que ele sofreu quando os seus 3 amigos próximos a ele falavam mal da sua vida, dizendo que ele sofria por causa do seu pecado. Grande foi a dor de Jó, grande foi o sofrimento de Jó. Bem, este espinho então podia ser estas alternativas e eu sempre penso que Deus foi sábio em não dizer-nos o que é, porque assim eu e tu podemos aplicar a todo e qualquer tipo de sofrimento nas nossas vidas. Este sofrimento ou este espinho, diz o apóstolo Paulo, foi na sua carne. Para os que dizem que é uma doença, então se trata do seu corpo físico. Para outros como eu, que dizemos que se trata de pessoas, esta carne trata-se desta parte não regenerada do apóstolo Paulo. O velho homem, a natureza caída, pecaminosa.
que quando é atacado, quando nós somos atacados, apela a que respondemos na carnalidade, com orgulho, com arrogância. Mas o apóstolo Paulo percebia o que estava por detrás e ele sabe que Deus quer levá-lo à humilhação, à humildade. E esse é o objetivo. Também este espinho na carne, diz o texto, é um mensageiro de Satanás. Literalmente um anjo do diabo. Talvez algum dos falsos mestres estava possuído por um demónio. Ou talvez o diabo estava a agir, a inflamar um grupo da igreja contra o apóstolo Paulo. E isto, diz o texto, os bufeteava, o atormentava literalmente. Bem, é nesse contexto que o apóstolo Paulo então nos diz, com esse sofrimento, que ele faz algo que ajuda-nos a entender porque é que eu e tu muitas vezes sofremos. Bem, qual foi a reação do apóstolo? Depois de entender que Deus quer levá-lo à humildade, mas o diabo quer levá-lo à arrogância, bem, ele diz que ele orou 3 vezes. 3 vezes pedi ao Senhor. Bem, a primeira coisa que temos que dizer sobre o sofrimento é essa. Que o objetivo de Deus é que o seu povo ore. Que o seu povo coloque os joelhos no chão. Que o seu povo olhe para os céus e rogue a Deus por alívio, por descanso, por paz, por graça, por misericórdia, por livramento, por salvação. Esse é o primeiro grande objetivo do sofrimento. E eu gostava de investir algum tempo nisto. Bem, nas últimas semanas, na última e nesta semana, terminei de ler o livro de 2 Reis. E porque estava a estudar este texto também, foi interessante ver a quantidade de reis e profetas que sempre que se viram em situações difíceis, oraram a Deus. Por exemplo, um dia Eliseu saiu da sua casa e olhou para fora e viu uma enorme tropa do rei da Síria, que estava ali para o prender. O seu jovem servo saiu logo depois dele e assustou-se ao ver toda aquela tropa para o prender. Então ele viu a confiança de Eliseu. Eliseu olhou para ele e viu este jovem perturbado e a dizer: "Ai, Senhor, vamos morrer." Ele disse: "Não te preocupes, porque mais é o exército que está conosco do que este exército." Então Eliseu orou ao Senhor e pediu ao Senhor que abrisse os olhos deste servo. Então os olhos foram abertos e ele viu o exército de Deus ali presente. Então Eliseu voltou a orar e disse ao Senhor para que cegasse as tropas da Síria. E eles ficaram cegos. Eliseu levou-os até Samaria e naquele lugar ele voltou a orar e disse ao Senhor: "Senhor, abre os olhos desta tropa." E quando eles abriram os olhos, eis que estavam no meio de Samaria, às mãos dos judeus. Isto tudo em resposta à oração do profeta. Um pouco mais à frente, o mau rei, o rei que se desviou do Senhor Jeoacás, viu-se em grande aflição porque o rei da Síria, melhor dito, atacava constantemente a terra. Ele fez súplicas a Deus, rogou a Deus e Deus o livrou. Um pouco mais à frente, talvez uma das histórias mais fantásticas da Bíblia, temos o rei piedoso, o rei Ezequias em Judá, que começou a ser atacado pelo rei da Assíria, pelo seu grande exército. A Assíria já havia conquistado várias nações, aliás, eles já haviam conquistado o reino do norte, Israel, e naquela ocasião cercaram Jerusalém. E Ezequias viu que a sua situação era difícil, então ele orou a Deus. E eu vou passar a ler a sua oração. Diz assim o texto: "Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e as suas terras e lançaram no fogo os deuses deles. Porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus." E o Senhor, naquela mesma noite, depois desta oração, enviou o seu anjo, e o seu anjo matou 185.000 assírios. Um grande livramento para Jerusalém.
Alguns dias depois desta maravilhosa graça e manifestação do poder de Deus, Ezequias ficou doente, com uma doença mortal. O profeta Isaías foi até à sua casa e disse-lhe: vais morrer. Ezequias virou-se para a parede, orou, chorou diante de Deus. E diz a história que Isaías ainda não tinha saído da parte central da cidade, quando Deus veio ter com ele e disse: volta, porque eu ouvi as orações de Ezequias, as suas lágrimas, e eis que eu vou curá-lo. E ele irá viver por mais 15 anos. Bem, estas histórias que eu estou a contar, elas estavam na mente do apóstolo Paulo. E isto foi o combustível para que ele rogasse a Deus 3 vezes, para que Deus afastasse, para que Deus removesse esse espinho na carne. Deus podia fazê-lo, Deus podia mudar a situação. Por isso, o primeiro grande objetivo de Deus é levar-nos a orar, a colocar os joelhos no chão. Mas quando nós lemos que o apóstolo orou 3 vezes, isto nos leva ao jardim do Getsemani. Porque naquele lugar, Jesus orou 3 vezes ao Pai, para que o Pai afastasse, removesse o cálice. E de tal forma orou o Senhor, que diz o texto, diz em Lucas, que caíram gotas do seu suor, gotas de sangue. Foi uma grande súplica, uma grande intercessão. Rogou a Deus fervorosamente para que o Senhor o livrasse. E é exatamente esta oração que o apóstolo Paulo fez para que Deus tirasse, removesse este mal da sua vida. Há um livro que eu recomendo, o nome do livro é O Cálice e a Glória, do Dr. Harris. Fala sobre sofrimento. O melhor livro que eu tenho lido sobre o sofrimento. Este homem, este pastor e também professores, um dia viu numa noite a sua esposa perder as gêmeas que tinha no seu ventre, bem perto dos dias de nascer. Alguns meses depois deste grande sofrimento, o Dr. Harris teve uma doença grave nos seus ossos, de tal forma que ele teve que ficar 8 meses de cama. Nessa etapa, ele perdeu o seu trabalho. E durante muito tempo ele ficou sem poder pastorear e ensinar. Ele viu-se em grande sofrimento. E foi nessa angústia, nessa dor, que ele então escreve este livro, O Cálice e a Glória. E um dos processos que ele ensina é este processo da oração. E vou passar a ler o que ele disse. A minha vida de oração mudou de uma maneira considerável durante este período do deserto. E esteve marcada por repetidos episódios de pranto e de angústia. Com frequência, falava intensamente com o Senhor durante horas. Quando tentava explicar-lhe aos outros do que se tratava, o melhor exemplo em que podia pensar era do apóstolo Paulo. Em Colossenses 2:1, Paulo se referiu à grande luta em que participava a favor dos cristãos em Colossas e em Laodiceia. Usou a palavra grega agon, de onde provém a nossa palavra agonia. Paulo se referia à sua intercessão agonizante pelos de Laodiceia. Somente este versículo oferece uma prova da árdua que pode ser a tarefa da oração. Qual foi, e estas são as perguntas que ele faz, qual foi a ocasião mais recente em que descobriste a oração como uma agonia? E se estás disposto a humilhar-te ainda mais, qual foi a última vez que te referiste à tua intercessão por outros com a descrição de em agonia? E se podes diminuir-te por completo, quando foi a última vez em que a tua oração a favor de aqueles que não conheces tornou-se agonizante? Paulo ainda não conhecia os irmãos de Colossas nem de Laodiceia, mas já estava comprometido em oração agonizante em favor deles. E tudo isto ele descreve e faz sendo prisioneiro em Roma. Bem, o primeiro propósito que observamos nesta manhã dentro deste sofrimento é que Deus deseja levar-te à oração, a uma profunda comunhão com Ele, a uma profunda intimidade com Deus, a uma profunda dependência
de Deus. A oração. Agora, não sei qual é o sofrimento que estás a atravessar, não sei qual é a tua situação, se ela é idêntica ou não à do apóstolo Paulo, seja o que for, o propósito é o mesmo para todos. Deus quer que ores. E eu e tu temos que ser francos. Quando é que oramos mais? Quando é que o nosso coração se derrama diante de Deus? Não é nos dias difíceis? Não é nas situações difíceis? Certamente. Muitas são as pessoas que olharam para o céu desesperadas a rogar a Deus por livramento. Então este é o primeiro grande propósito, levar o povo de Deus à oração. Mas o texto agora sofre uma pequena transição. Porque o apóstolo Paulo vem falando acerca daqueles que se gloriam em visões e revelações. E ele agora irá mudar para falar acerca daqueles que se gloriam nas fraquezas. E este então é o ponto que ele nos oferece, seria o nosso 8º ponto. Gloriar-se das fraquezas é reconhecer a graça de Deus. Gloriar-se das fraquezas é reconhecer a graça de Deus. Diz assim o versículo 8: por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Talvez seja uma oração imprecatória do Novo Testamento, em que o apóstolo Paulo pede talvez a morte dos falsos mestres, ou que simplesmente eles sejam removidos da igreja, tirados da igreja, ou esta pessoa que está a perturbar a sua igreja. Não sabemos. Mas o texto nos diz no versículo 9: então ele me disse, a minha graça te basta. Talvez não seja a resposta que o apóstolo Paulo estava à espera, porque ele queria que o Senhor tirasse, mas o Senhor não tira, o Senhor deixa que fique o espinho na carne. E Deus diz simplesmente que irá dar-lhe a graça que ele precisa para essa situação. E eu e tu então temos que meditar um pouco sobre a graça de Deus. Bem, a graça de Deus é o favor imerecido de Deus para com os homens. Em palavras muito simples, Deus dá-nos algo que nós não merecemos. Nós não merecemos ser salvos, mas Deus, na sua graça, nos salva. Nós não merecemos o perdão dos nossos pecados, mas Deus, na sua graça, nos perdoa. Nós não merecemos a vida eterna, mas Deus, na sua graça, nos dá. Nós não merecemos uma nova vida, mas o Senhor, na sua graça, por meio do Senhor Jesus Cristo, nos dá essa nova vida. Nós não merecemos o céu, mas o Senhor, na sua graça, nos dá. Nós não merecemos a fé, nós não merecemos o arrependimento, nós não merecemos esta igreja, mas o Senhor, na sua graça, nos dá. Nós não merecemos uma família. Nós não merecemos as coisas que temos, mas o Senhor, na sua graça, nos dá. Tudo é um favor imerecido de Deus para contigo e para comigo. É a graça de Deus. Ela está de capa a capa nas Escrituras ao longo da história da humanidade. Porquê que Noé entrou na arca? Porque a graça de Deus foi com ele. Porquê que Deus escolheu Israel? Por causa da graça de Deus. Porquê que o Senhor enviou o seu Filho? É a maior manifestação da graça de Deus neste mundo. De tal forma que João, quando escreve o seu Evangelho, nos diz que vimos graça sobre graça. É a graça de Deus para conosco. Então esta graça inicia-se no próprio Senhor Jesus Cristo, no próprio Deus. Deixa-me dizer-te claramente que tu não podes suportar os sofrimentos, as dores que virão à tua vida se tu não estás em Cristo. Porque é por meio dele que eu e tu teremos a graça suficiente para suportar os sofrimentos e as dores que virão às nossas vidas. Ninguém pode, ninguém consegue. Uma vez, em uma ocasião, estávamos a fazer um funeral. Bem no início do meu ministério, o pai de uma jovem no Barreiro tinha falecido, ou neste caso a mãe tinha falecido, uma mulher sem Cristo. A filha, sim, era membro da igreja do Barreiro. E estávamos a fazer o funeral e eu estava ao lado do pastor Samuel, que estava a fazer este funeral, quando um homem cruzou-nos e começou a perguntar-nos quem é que faleceu. E nós começámos a contar que foi a mãe desta jovem. E este homem estava cheio de lágrimas e nós pensávamos que ele fazia parte do nosso grupo. Mas não. Este homem há 5 anos que frequentava aquele cemitério para chorar a morte do seu filho.
Este homem nunca pôde encontrar descanso para a sua alma. Este homem nunca pôde encontrar consolo para o seu coração. Porquê? Porque ele não conhecia o Senhor Jesus Cristo, que nos dá a graça para poder suportar o sofrimento. Então, em primeiro lugar, tu precisas de considerar quem Ele é e o que Ele fez e quem tu és e o que tu tens feito. E precisas de te arrepender, porque certamente a tua vida é como qualquer uma de nós. Ela é cheia de pecados contra Deus, pelo qual eu e tu seremos condenados se não nos arrependermos e crermos no Filho de Deus, no Senhor Jesus Cristo, para a salvação das nossas almas. Precisas de Cristo, precisas de ser salvo. Este é o ponto inicial. Sem Ele não há graça para as situações da vida. Mas a graça também, aqui que o apóstolo Paulo está a descrever, que foi a resposta à sua oração, aos seus 3 pedidos a Deus. É muito interessante, porque ela nos revela, em segundo lugar, que sofrimento é uma manifestação da graça de Deus. Como? O sofrimento é uma manifestação da graça de Deus. Bem, como assim? Bem, uma das coisas mais difíceis para nós é dizermos realmente isto. Podemos dizer que receber a Cristo, ter a Cristo, é uma manifestação da graça de Deus, estamos contentes com essa prenda. Podemos dizer que ter o Espírito Santo e todas as bênçãos de ter o Espírito Santo nas nossas vidas é uma dádiva, é a graça de Deus nas nossas vidas. Mas poucos somos aqueles que dizemos que o sofrimento é uma manifestação da graça de Deus. E se a tua teologia não encaixa isto, deixa-me mostrar-te nas Escrituras esta realidade. Vamos até Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Vamos ler o versículo 29. Está bem? Filipenses 1, versículo 29. Diz assim o texto. Porque vos foi concedida aqui a graça. Agora nota bem. Nos foi concedida a graça de quê? De padecerdes. Em outras palavras, de sofreres por Cristo. E não somente de crerdes nele. Eu e tu queremos a segunda. O crer nele e todos os benefícios, mas eu e tu não estamos tão interessados na primeira. Aliás, se pudéssemos devolver esta prenda do sofrimento, eu e tu devolveríamos ou trocaríamos por outra coisa qualquer. Porque nenhum de nós ora para que Deus, na sua graça, envie sofrimento às nossas vidas. Mas o apóstolo Paulo, que está preso quando escreve esta carta, ele nos diz que é uma manifestação da graça de Deus o sofrer por Cristo. O sofrimento. Bem, e ele está a escrever a uma igreja que sabe bem o que é que isto significa. Então deixem-me mostrar-vos porque é que este sofrimento era uma dádiva de Deus. Era uma graça de Deus. Vamos até ao livro de Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. E notem então o que é que aconteceu em Filipos. Estes homens ou estes irmãos que agora, anos mais tarde, irão receber esta carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Em Atos capítulo 16, o apóstolo Paulo chega à cidade de Filipos, ele não encontra uma sinagoga, a única coisa que ele ouve falar é que existe um lugar de oração, ele vai até esse lugar, encontra um grupo de mulheres que oram, ele prega o evangelho, uma mulher chamada Lídia está então atenta ao que o Senhor tem a dizer, ela converte-se, a sua casa também, e a igreja começa. O apóstolo Paulo permanece nessa cidade. E então, indo para a cidade para pregar o evangelho, ele vê que uma jovem que tem um espírito adivinhador o segue. E que vai gritando, estes são servos do Deus Altíssimo. Mas Paulo percebe que ela tem um demónio. E Paulo expulsa o demónio. E esta jovem então converte-se ao Senhor e nós vemos que isto traz grandes problemas ao apóstolo Paulo, porque ele arruinou o negócio dos proprietários desta jovem. E notem então o que é que diz o versículo 19 para a frente.
Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça. Este é o primeiro sofrimento. À presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E estes açoites, nós já vimos isto algumas semanas atrás, eram totalmente terríveis. Não havia número para terminar e normalmente não eram aplicados a cidadãos romanos. Então foram injustos e realmente traziam grande vergonha porque eram normalmente praticados publicamente. O versículo continua, diz assim, versículo 23, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere. O sofrimento continua, foram para a prisão, ordenando ao carcerário que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Bem, certamente eu e tu, depois de todo este momento, estaríamos ali presos, a olhar para o céu e a perguntar: Senhor, porquê? Eu estou a fazer a tua obra? Eu estou a pregar o teu evangelho? É a melhor notícia que o mundo pode receber? Eu estou a fazer a tua vontade? Porquê isto? Mas essa não foi a atitude do apóstolo. Notem, o texto nos diz, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam. E as orações não eram queixas, porque o texto nos diz logo a seguir, e cantavam o quê? Louvores a Deus. Bem, porquê que eles faziam isso? Se nós voltamos a lembrar-nos do que está acontecendo na carta segundo aos Coríntios, o apóstolo Paulo nos está a falar de um Deus que é soberano, que controla todas as coisas. Então Paulo é consciente de que Deus está a controlar essa situação, que Deus é soberano nessa situação. Então ele está tranquilo. Ele sabe que todas as coisas cooperam para o bem dele, para o bem do evangelho, para a glória de Cristo. Então ele e Silas cantam louvores. E notem bem o detalhe no versículo 25, a parte final. E os demais companheiros de prisão faziam o quê? Escutavam. Ouviam. E é isto que muda toda a história desta cidade. Porque se o apóstolo Paulo tivesse ficado a queixar-se, a lamuriar, como todos os outros prisioneiros faziam, não haveria nenhum impacto. Mas porque ele está a orar e porque ele está a cantar no meio daquele sofrimento, os outros estão a ouvir, de repente Deus manifesta a sua graça. Deus manifesta o seu poder. Bem, notem, versículo 26, de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcerário despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Bem, porquê é que eles ainda estão ali? Porquê é que os presos não fugiram? Porque a graça de Deus está sobre esse lugar. Porque Deus está a manifestar-se ali. Notem, o texto ainda nos diz, versículo 29, então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Ele também ouviu, ele sabia o que é que estes homens acreditavam. Então a história nos diz, depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja o quê? Salvo. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os da sua casa, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões e dos açoites. A seguir foi ele batizado, e todos os seus. E a pergunta que nós fazemos aqui é: valeu a pena o sofrimento do apóstolo Paulo? É ou não é uma manifestação da graça de Deus? Não usou o Senhor esse sofrimento para a salvação de prisioneiros, do carcereiro, da sua família? Para o erguer de uma igreja na cidade de Filipos? É uma manifestação da graça de Deus. Como é que tu vês o teu sofrimento?
como algo injusto ou como um instrumento divino para que Deus mostre a sua graça? Como é que tu tens lidado com o teu sofrimento? Como é que tu falas no meio do sofrimento? Como é que estás a orar? Há música nos teus lábios quando o sofrimento bate à tua porta? E os outros podem ver e ouvir e reconhecer a graça de Deus na tua vida? Infelizmente, esta atitude do apóstolo Paulo e de Silas já não pode ser vista muito nos nossos dias. São poucas as igrejas que no meio do sofrimento continuam a orar e a cantar ao Senhor. E Deus usa isso para a salvação de outros. Um dos momentos mais tristes da minha juventude, com 16, 17 anos, foi quando o meu líder de jovens morreu de uma forma trágica. Alguns, talvez, dos irmãos aqui lembram-se dele. O nome dele mais conhecido era Zezé, um homem pequeno, mestre de karaté. Era o nosso líder de jovens, carismático, um pilar para a nossa fé. Quando, de uma forma trágica, um dia na autoestrada ele parou o seu carro porque viu um acidente, saiu do carro para socorrer estas pessoas, ele e mais alguns condutores, e um condutor que vinha e não viu o acidente atropelou ele e mais 7 pessoas. Morreu, deixando a sua esposa e o seu filho pequeno. E todo um grupo de jovens. E todos nós perguntámos porquê. Como é que é possível um dos homens mais piedosos, justos da nossa igreja, o Senhor o leva assim? Eu não conseguia entender. A minha fé ficou abalada. Foi então que veio o funeral. E nesse dia compareceram pessoas de todos os lados. Alunos dele do karaté, vizinhos, pessoas antigas que tinham frequentado a igreja. Eram muitas pessoas. Era o maior funeral que eu já vi. E nesse dia, o pastor Samuel pregou o evangelho. Eu vi pessoas converterem-se ao Senhor. Foi necessário que um homem morresse para que outros que estavam mortos nos seus delitos e pecados fossem para a vida. Incrível. Deus a usar o sofrimento para que pessoas cheguem a conhecer a sua graça. Por isso o apóstolo Paulo se gloria nas suas fraquezas, porque no meio delas ele vê a graça de Deus a manifestar-se. O que é preferível? Gloriar-se de visões e revelações onde eu e tu não vemos essa graça? Ou gloriar-se das nossas fraquezas onde vemos essa graça a emergir e pessoas a converterem-se ao nosso grande Deus? Esta graça está no Senhor Jesus. Esta graça contempla o sofrimento e esta graça dá as forças, a capacidade, a sabedoria para suportar o sofrimento. Por isso o Senhor disse: a minha graça te basta. Era tudo o que ele precisava para continuar. Porquê que o apóstolo Paulo está a orar e a cantar numa prisão? Porque a graça de Deus o está a capacitar. Porquê que ele continua depois disso? Talvez ele teria dito: bem, já chega de estar a apanhar, já chega de ir para a prisão, o melhor é voltar para Jerusalém e ficar quieto. Não. Porquê que ele continua? Porque a graça de Deus o move. A graça de Deus é o combustível do apóstolo Paulo para fazer a obra de Deus. Vamos ao último ponto rapidamente. Gloriar-se das fraquezas é manifestar o poder de Deus. É manifestar o poder de Deus. Voltando até ao nosso texto de 2 Coríntios, capítulo 12. Diz assim o versículo 9 ainda: então ele me disse, a minha graça te basta, porque, e isto obviamente está conectado à graça de Deus, é a explicação, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o quê? O poder de Deus. Esta palavra repouso é muito interessante, porque ela é literalmente fazer um tabernáculo. Vocês lembram-se quando o Senhor, com a sua glória, chegava ao tabernáculo, o que é que acontecia? Manifestações no céu e na terra, e o povo tremia ao ver a glória de Deus chegar no templo. Bem, é o que o apóstolo Paulo está a dizer aqui. Que essa glória, que esse poder de Cristo vem sobre ele. E grandes coisas acontecem. Bem, a igreja de Corinto era uma igreja que havia testemunhado.
esse mesmo poder. Notem, vamos até à primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios 2. E vamos ler desde o versículo 1 até o versículo 5. Diz assim o texto: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temores e grande tremor que eu estive entre vós. Então ele mostra-nos claramente que quando ele esteve ali para pregar o Evangelho, foi em grande fraqueza. Aliás, se vamos até Atos capítulo 18, quando vemos a história em Corinto a acontecer, o apóstolo Paulo está tão desanimado que o Senhor vem numa visão e anima-o para que ele continue a pregar o Evangelho. Não era fácil pregar nesta cidade, era perigoso. Era uma das cidades mais promíscuas do primeiro século, cheia de terrores. Mas o apóstolo Paulo, em fraqueza, é assistido pelo Senhor. Notem o versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de quê? Poder. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Manifestação do poder de Deus. E vejam como o poder de Deus agiu neste lugar. Vamos até o capítulo 6, de 1 Coríntios ainda. E notem como o poder de Deus se manifestou nesse lugar. Versículo 9 diz assim: Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Notem, o apóstolo Paulo não está a dar estes nomes só por dar, ele está a descrever os grandes pecados desta cidade. Mas notem o que é que aconteceu no versículo 11. Tais fostes alguns de vós. O Senhor tem poderes para salvar impuros, idólatras, adúlteros, homossexuais, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. Ele tem o poder. E quando o apóstolo Paulo pregou na sua fraqueza o Evangelho, o Senhor salvou todo este tipo de pessoas. E eles agora eram irmãos, faziam parte da Igreja de Cristo. E eu e tu vamos estar com eles por toda a eternidade no céu. Porque eles foram lavados, santificados e justificados pelo Senhor Jesus Cristo. Poder de Deus em ação. Há uns anos atrás, quando estava nos Estados Unidos com a minha esposa, ainda só tínhamos a Lorena, creio eu, nós fomos convidados para ir a uma conferência em Portland e não sabíamos bem quem é que iria pregar nessa ocasião. E sentámos para ouvir o palestrante. Fiquei um bocado preocupado porque eu vi que a primeira ia ser uma mulher. Eu não conhecia muito ainda quem era esta mulher e de repente vi uma mulher entrar numa cadeira de rodas. E o nome dela era Tada Erickson. Não sei se já ouviram falar dela. Mas esta mulher, quando tinha 17 anos, era uma jovem totalmente normal, com energia, vigor, quando num mergulho mal dado ficou paraplégica, sentenciada a uma cadeira de rodas para o resto da sua vida. No início ela não podia entender porque é que isso estava a acontecer, ela ainda não era crente, amaldiçoava a Deus, ela tinha pensamentos de suicídio, ela não conseguia encontrar mais um propósito e um sentido para a sua vida. Foi então que ela ouviu que existia um Deus, ela procurou esse Deus, infelizmente em lugares não apropriados, nestes homens que dizem curar pessoas. Ela nunca encontrou uma solução para a sua situação até que ela chegou a ouvir a sã doutrina e que Deus tinha um propósito para a sua vida e que Deus queria usá-la como ela estava. Então assim foi, ela se entregou a Cristo. E ela começou então a falar aos outros acerca de Cristo, em primeiro lugar a pessoas que estavam em cadeira de rodas, e Deus tem usado a sua vida de tal forma que esta mulher tem levado ou guiado outras pessoas ao Evangelho, à salvação. Mas assim, incontáveis. Naquela ocasião, quando eu e a minha esposa estávamos presentes, ela pregou o Evangelho e pessoas levantaram-se para crer em Cristo. Ela apelou a jovens para que fossem para as missões e vários jovens levantaram-se para ir para as missões.
Então nós vemos isto a acontecer pelo poder de Cristo. Mesmo numa mulher que está numa cadeira de rodas. Deus usa o sofrimento. Vocês lembram-se? Quando os discípulos viram um homem cego e perguntaram ao Senhor, Senhor, quem pecou? Os seus pais? Foi ele? E o Senhor disse, não, nem este, nem os seus pais. Mas ele está assim, para que seja manifesta a glória de Deus. E qual foi a manifestação da glória de Deus? O Senhor curou. Este homem foi salvo e se tornou num sinal para todos os que ouvem esta história, para conhecerem o Filho de Deus, crerem nele, serem salvos. Então o sofrimento nas nossas vidas tem esta característica, esta qualidade de manifestar a graça de Deus e o poder de Deus. O apóstolo Paulo então gloria-se nas fraquezas, porque é aí que a graça e o poder de Deus se irão manifestar. Bem, em que é que te tens gloriado? Aonde realmente está o teu coração quando se trata das coisas de Deus? Qual é a tua atitude quando o sofrimento chega à tua vida? Entendes a soberania de Deus? Entendes que Deus quer usar isso para que outros vejam a graça de Deus na tua vida e o poder de Cristo? Então, nesta manhã eu oro para que possas, talvez, em primeiro lugar, rogar a Cristo que te salve, para que tenhas esta graça para suportar o sofrimento e entender o teu sofrimento. E eu oro para que possas ter graça de Deus para mostrar aos outros que tens Cristo na tua vida. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos nesta manhã, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela tua verdade, Senhor. Às vezes, uma verdade que nós não gostamos de ouvir. Muitos dos que estão presentes, provavelmente, em toda a sua vida, têm ouvido estas heresias de que quando aceitamos a Cristo, nunca mais iremos sofrer, tudo vai correr bem, a nossa vida será só sucesso e felicidade. Mas nesta manhã entendemos que tu, Senhor, irás trazer sofrimento para que nós possamos ser um povo de oração. Que, Senhor, tu irás trazer sofrimento para que nós possamos ser humildes. De que, Senhor, tu irás trazer sofrimento para que nós possamos mostrar aos outros a tua graça e o teu poder. Por isso, usa as nossas vidas. Usa o nosso sofrimento. Tu conheces tudo o que está a acontecer com cada um dos que estão aqui presentes. Sabes que há pessoas doentes no nosso meio. Sabes que há pessoas que têm um casamento difícil no nosso meio. Há pessoas que estão a sofrer com os seus filhos neste momento. Há pessoas, Senhor, que estão a passar uma dificuldade económica. Há pessoas que talvez não tenham trabalho. Há pessoas que têm dificuldades com outras pessoas. Que em tudo isso elas não se entreguem à carne, mas que vejam a tua soberania. Que orem, cantem louvores a Deus. E, Senhor, te rogamos que manifestes a tua graça e o teu poder. E que outros cheguem à fé, à salvação em Cristo Jesus. Oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, que Deus os abençoe e que seja convosco ao longo desta semana.